vision. Olá, aqui é o Renato Mendes, criador do curso Contador Independente. Eu fiz esse vídeo para mostrar na prática como fazer a suspensão do contrato de trabalho conforme permitido na medida provisória 936 de 2020, que institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Eu fiz várias pesquisas na internet e achei muito material, mas falando apenas conceitualmente do assunto. Nenhum material, nenhum vídeo, nenhum manual mostrando como fazer na prática essa suspensão, tá? Então, reforçando, esse vídeo ele demonstra exclusivamente como realizar a suspensão do contrato de trabalho para empresas com faturamento menor do que 4.800.000 ao ano. Então, antes de mais nada, eu recomendo fortemente que você leia na íntegra a medida provisória antes de executar o procedimento. Aqui eu estou destacando apenas os artigos que eu considero importantes para você fazer a execução. Entretanto, volto a falar, leia integralmente todo o teor da medida provisória. Então, aqui no artigo 8, a gente tem no primeiro parágrafo a suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada por acordo individual escrito entre o empregador e empregado, que será encaminhado ao empregado com antecedência de no mínimo 2 dias corridos. O que isso significa? Que você tem que ter por escrito um acordo firmando a suspensão do contrato de trabalho, e você tem que avisar, comunicar o funcionário com pelo menos 2 dias de antecedência, 48 horas de antecedência, tá? O parágrafo 2º do mesmo artigo: durante o período de suspensão temporária do contrato, o empregado fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados, ou seja, o governo ele vai arcar com o salário do empregado, entretanto os benefícios o empregador ele continua arcando. Por exemplo, se o funcionário tiver plano de saúde, o empregador ele continua arcando com os benefícios, tá? Isso não é suspenso e nem tampouco passa a ser responsabilidade do governo fazer o pagamento disso. Os benefícios o empregador continua mantendo normalmente. 2. Fica autorizado a recolher para o regime de previdência social na qualidade de segurado facultativo. O parágrafo 3º do artigo 8. O contrato de trabalho será restabelecido no prazo de 2 dias corridos contado da cessação do estado de calamidade pública. Tá? Então, acho que dispensa explicações. Acabou o período de calamidade pública, 2 dias depois o funcionário volta a trabalhar e cessa essa suspensão. 2. Da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento do período de suspensão pactuado. Ou seja, você pactuou agora a suspensão do contrato de trabalho, quando der o período, se ainda estiver no estado de calamidade pública, o empregado volta a trabalhar normalmente. 3. Da data de comunicação do empregador que informe ao empregado sobre a sua decisão de antecipar o fim do período de suspensão pactuado. Então vamos supor que o empregador deu 60 dias para determinado funcionário e a empresa começou a dar movimento, né? Mas ainda estando no estado de calamidade pública. Vamos supor que é um segmento de farmácia que ainda assim está funcionando mesmo no estado de calamidade pública, e aí o empregador decida que ao invés de 60 dias será só 30. Então ele consegue antecipar aí o período de suspensão desde que avise o funcionário com 2 dias de antecedência. Artigo 11. Os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho pactuados nos termos desta medida provisória deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato laboral no prazo de até 10 dias corridos, contado da data de sua celebração. Tá? Então, é importante, você tem que fazer a comunicação para o sindicato do empregado, informando que está fazendo a suspensão do contrato de trabalho. Tá? Inclusive, é importante isso estar documentado. Eu vou estar falando apenas sobre esses itens que eu considero muito importantes. Volto a frisar que é imprescindível você ler todo o texto da medida provisória. Bem, então agora que a gente deu uma olhada na legislação, vamos para a etapa prática. Primeiramente, abra o seu software contábil no módulo Folha de Pagamento, verifique junto ao suporte do seu software onde se encontra a opção para gerar o arquivo no layout da medida provisória 936. Tá?
Eu utilizo o software da NetSpeed, eu vou passar o caminho para esse software, mas volto a falar, confirme com o suporte do software que você utiliza o caminho para você poder gerar o arquivo no layout certinho, tá? Aqui no NetSpeed eu vou na opção cadastros, funcionários, acordo redução salarial / suspensão do contrato de trabalho. Uma coisa importante que eu já ia esquecendo de falar, de suma importância que o cadastro do funcionário esteja atualizado no seu sistema, tá? Então verifique principalmente os dados bancários, todas as informações do funcionário estejam corretas, tá? Porque depois que você transmitir o arquivo, o salário que o governo vai arcar vai ser acreditado na conta do funcionário. Então, se os dados bancários estiverem incorretos, pode dar problema, ou não estiverem cadastrados, pode dar problema. Então, dando continuidade aqui, a data início do acordo é quando você vai, a partir de quando, né, o funcionário ele vai ter a suspensão do seu contrato de trabalho. No meu caso aqui é no dia 21 de abril. A quantidade de dias vão ser 60 dias para esse funcionário. O sistema já automaticamente calcula o encerramento e aqui o tipo de adesão. Então a gente tem a redução salarial e a suspensão do contrato de trabalho, que é o que a gente vai fazer, a suspensão do contrato de trabalho. Aqui eu vou selecionar a empresa e o seu respectivo funcionário. E depois vou clicar na opção gravar. Depois de gravado, você dá um duplo clique e vai na opção imprimir acordo. Então, depois que você clica em imprimir, ele já gera aqui o termo de acordo para a suspensão do contrato de trabalho. Tá? Então, é só imprimir para o funcionário assinar. Lembrando que, como eu falei lá, conforme menciona lá o artigo da medida provisória, o funcionário tem que ser comunicado com pelo menos 2 dias de antecedência. Tá? Então, feito isso, a gente vai sair. Então, a gente já cadastrou a suspensão, geramos o termo. Aí depois de gerar aí, de cadastrar a suspensão, gerar o termo, a gente vai aqui, vamos gerar o arquivo no layout adequado para a gente fazer a transmissão no empregador web. Então a gente vem aqui na opção integrações, benefício extraordinário mensal, bem. A gente vai selecionar novamente a empresa e o funcionário que a gente está concedendo. Aqui você vai informar os 3 últimos salários do funcionário. Os últimos 3 meses de salário considera a mesa atual, sim. Você inclui e gera o arquivo. Lembrando aqui, o próprio sistema dá uma mensagem. Gerar arquivo com os dados de contas bancárias informadas no cadastro do funcionário, sim. Agora o arquivo foi gerado. Depois de gerar o arquivo, a gente vem aqui no Google, joga empregador web. Aí você vem aqui, tem aqui o primeiro site é o site do Ministério do Trabalho, o segundo site já vem aqui do Ministério do Trabalho já com o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego, que é justamente isso. Você clica aqui nesse link. Aqui ele vem falando sobre o programa, o que é. A gente vai vir aqui na aba empregador. Aí ele vem trazendo as instruções. Acesse o sistema empregador web, autentique-se com certificado digital, declare as informações conforme o layout pré-definido, que foi o formato do arquivo que a gente acabou de gerar. Então vamos lá no empregador web. Então antes de fazer o acesso, a gente já pode aqui validar o arquivo que a gente gerou. Então a gente vem nessa opção aqui, validar layout bem. Você dá o caminho aqui de onde o arquivo foi salvo. E aqui você faz a validação do arquivo para ver se tem algum erro, se tem algum probleminha. Aqui o resultado está ok, tá? Então já posso fazer o login aqui e fazer a transmissão do arquivo. Então a gente volta. Você pode fazer o acesso com certificado digital e sem certificado digital. Eu aqui vou fazer o acesso sem o certificado digital. Então depois que você faz o login, você seleciona aqui a empresa. Ou se você pode clicar nessa opção de selecionar a inscrição.
e jogar o consultar pelo CNPJ. Como a empresa já está aparecendo aqui, eu seleciono a empresa e aí eu caio nessa opção aqui. Aí eu venho na opção benefício emergencial, importar arquivo. Aí ele vem fazendo a perguntinha aqui, se a empresa, a receita bruta anual foi superior a 4.800.000. Então, nesse caso aqui não. Ok. Aqui novamente ele dá a opção de validar o arquivo, né? Então a gente faz novamente aqui o procedimento. Ok, e aí você clica na opção importar. A importação foi realizada com sucesso, você clica em OK. Depois você vem aqui no benefício e consulta arquivos importados. E aqui nós temos o arquivo que eu acabei de importar. Aguardando o processamento, você tem que fazer então um acompanhamento. Então você clica aqui para imprimir o requerimento, salvar, né, em arquivo. Bem, então é isso. Aí depois de fazer a solicitação, você vai acompanhando aqui o processamento. Lembrando das instruções lá na medida provisória, que você tem que fazer isso em até 10 dias corrido após fazer a celebração do acordo junto ao funcionário. Importante frisar também, outra coisa que eu vou repetir, fazer a devida comunicação com o sindicato. Então você faz um contato com o sindicato aí que representa a categoria do funcionário que você está cadastrando o benefício e verifique qual o meio que eles estão atuando para a comunicação desses procedimentos, tá? Relacionados à medida provisória 936. Nesse caso aqui eu mandei um e-mail formalizando a comunicação. Tá? Outro ponto importante, caso você não tenha um software contábil para gerar o arquivo já no layout, você pode fazer o mesmo procedimento cadastrando aqui o funcionário manualmente. Então você clica na opção cadastrar, cadastra aqui, preenche as informações do funcionário, faz o cadastramento e posterior transmissão, ok? Então a gente encerra esse vídeo por aqui. Espero que tenha sanado aí todas as suas dúvidas acerca desse assunto, ou pelo menos boa parte dela. A partir desse momento, nós vamos passar a cadastrar vídeos de ajuda no nosso canal. Então eu peço a sua ajuda aí para comentar a respeito desse vídeo, se você gostou, se você não gostou, sugerir temas para os nossos próximos vídeos e principalmente se inscrever no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima.